ok? Agora, para finalizar essas análises, eu vou mostrar uma análise muito importante para vocês, que já foi mais valorizada dentro da ortodontia, já foi muito bem destacada há alguns anos atrás. Atualmente, praticamente não se fala mais nessa análise, mas é de grande importância, principalmente quando você visualiza que na hora de finalizar você vai ter que ter alguns ajustes, muitas das vezes interproximais, senão você não vai ter uma boa intercuspidação. Por exemplo, quantas vezes eu já peguei tratamento aqui, paciente que já foi tratado ortodonticamente e eu vejo está mal finalizado, não tem uma boa intercuspidação, porque provavelmente não foi observado no início, no diagnóstico, que havia uma discrepância de Bolton, né? Assim como só para recapitular, a análise de Ponscore-Krause nos dava uma avaliação métrica do diâmetro transversal dos arcos dentários, né? A análise de Moyers me falava ou me fala sobre qual a necessidade ou não de eu intervir recuperando espaço ou não, ou seja, qual a probabilidade que eu teria de ter trocas fisiológicas naturais sem problema de falta de espaço. E a análise de Nancy Twist já vem praticamente de uma forma concluir se eu tenho necessidade de ganhar espaço ou se o espaço é suficiente, ou seja, espaço que eu estou falando ali de perímetro ósseo em relação aos espaços requeridos, são os diâmetros mesodistais de pré a pré. Aí vem agora a análise de Bolton, que ela me fala desse volume coronário. Qual a importância disso aí? Nós vamos ver que o volume coronário, quer dizer, se eu tenho um dente com volume coronário maior e inferior, um excesso na mandíbula em relação à maxila, eu vou ter dificuldade de intercuspidação, de uma boa intercuspidação. Da mesma forma que eu posso ter um excesso na maxila, de volume coronário. Esse excesso também pode ser na região anterior ou na região posterior. Eu preciso ter essa informação se os volumes coronários dos arcos dentais, dos dentes superiores e inferiores, se eles estão compatíveis ou não. Porque você já vai saber que lá na frente, se você não vai conseguir terminar esse caso bem, com uma ótima intercuspidação, com uma boa guia retrosiva, com uma boa guia incisiva, com uma boa guia de canino, com um ponto de parada cêntrica, como alguns chamam, ou a barreira retrosiva posterior, se eu não tenho uma boa intercuspidação. Isso é um detalhe realmente que é pouco valorizado, que está mais ligado na finalização, sobretudo o sistema neuromuscular precisa disso aí, dessa melhor finalização que você puder fazer. O professor Petrovic, ele fez um estudo longitudinal, quer dizer, um estudo de acompanhamento de vários casos, e ele mostrou que os casos mais estáveis, os casos clínicos tratados naquela época, né, com os recursos daquela época, hoje nós temos melhores recursos, com certeza, mas já naquela época, os casos que atingiram uma melhor intercuspidação em cêntrica, ou seja, com o mínimo desvio da relação cêntrica, são os casos que tiveram maior estabilidade. Quer dizer, a sua intercuspidação, não só porque tem um encaixe perfeito, não, porque você está em ressonância harmônica com a excitação neural, com o sistema neurovegetativo. Mais especificamente, o sistema simpático, né? Você vai ter ali você vai estar mais próximo de ativação, de excitação desses meridianos funcionais do sistema simpático, ok? Então é muito importante você ter uma boa intercuspidação. É necessário isso aí, até para você ter uma estética melhor da oclusão e ter também o quê? Ter uma boa excitação neural e não estar de alguma forma fugindo da axialidade. E a discrepância de Bolton é muito interessante, como eu disse, foi muito bem divulgada há um bom tempo atrás. Atualmente se fala pouco nessa discrepância, né? Nós estamos talvez muito mais voltados para resultados imediatos, mais rápidos, e estamos talvez esquecendo de alguns pontos interessantes, e a gente vai terminar como a gente conseguir, mas o ideal é nós buscarmos sempre o ideal, o melhor. Então, quando você sabe isso antes do tratamento, antes de iniciar, você está tratando uma dentição permanente, né? Bolton é para dentição permanente, não é para dentição mista. Então, você vai ver ali se você já vai ter necessidade. Então, durante a própria biomecânica, você já pode fazer nesses ajustes, esses pequenos desgastes, mínimos desgastes interproximais, mas são mínimos.
ou no arco superior, ou no arco superior inferior, ou na região anterior, ou na região posterior, Bolton vai te mostrar isso, para você ter uma ótima intercuspidação. Então, a discrepância de Bolton é uma discrepância conhecida como dentária. Não é dentoalveolar, eu não estou preocupado com o perímetro ósseo. Eu estou preocupado com o meu volume coronário. Ou seja, esse é o diâmetro mesodistal do premolar inferior em relação ao pré-superior, do incisivo inferior em relação ao incisivo superior. Como que está essa relação mútua entre os arcos? Ok? Então, essa avaliação vai tornar possível nós enxergarmos possíveis desproporções entre os arcos dentários superiores e inferiores, tanto na região anterior como na região posterior. Você já vai ver isso antes até de você tratar o paciente. Eu não gosto de fazer essa análise, ela é trabalhosa, porque eu tenho que medir de molar, do primeiro molar de um lado, os 6 mandibulares com 6 maxilares. Mas você então perde do centro de documentação. E você também vai ter que confiar nesse resultado que eles mandarem para vocês. Hoje, muitas das vezes, o próprio computador faz isso para você. Como eu disse, eu peço, muitas das vezes, eu parei até em alguns casos eu nem peço, eu mesmo faço, porque eu gosto de fazer essas análises. Mas você pode pedir, o centro de documentação já manda pronto para você. Ou então você pode pegar a sua secretária, treiná-la, evidentemente, e ela faz para você, te dá já os dados para você só analisar, ou conferir, digamos assim. Para que exista um correto engrenamento, um perfeito engrenamento, um engrenamento fisiológico, que, como eu disse, pode proporcionar uma ótima estabilidade na nossa correção, eu preciso ter um bom engrenamento, uma boa intercuspidação. E para que isso ocorra, essa proporção mesodistal dos inferiores e os superiores deve ter uma proporção entre eles, não pode extrapolar. E é isso que o professor Bolton ele estudou e publicou, destacando a importância da sua análise, principalmente antes de você iniciar o caso, saber o que você vai ter que fazer. Ok? Então, Bolton elaborou uma análise através de tabelas onde estabelece o excesso de material dentário, se existe e em que arco que ele está. Então, mais uma vez, ele estudou todos esses casos, uma casuística enorme, e ele estipulou no caso, como que eu ia comparar para saber onde está o excesso? Primeiro, se existe excesso, se existe desproporção, está no arco superior ou no arco inferior? Ele tomou como base o arco inferior. O arco inferior é a soma dos 6 mandibulares dividindo pelos os 12 mandibulares dividido pelos 12 maxilares, como nós vamos ver aqui. Existe excesso? Existe. Está na maxila ou na mandíbula? Depois, se está na mandíbula, eu quero saber, está na região anterior ou posterior? Esse é o trabalho magnífico do professor Bolton, ok? Saber se existe esse excesso e como nós vamos trabalhar com isso aí. Então, é uma análise importante para o diagnóstico, para o seu planejamento clínico e, evidentemente, como eu destaco, na finalização dos casos. Vocês vão ver que a maioria dos nossos casos estão muito bem finalizados. E por que eles estão, a maioria, totalmente estáveis? Eu tenho casos de 25 anos, 30 anos de acompanhamento, como vocês já viram alguns e vão ver muitos outros. Porque a gente se preocupa muito em ver todos esses elementos de diagnóstico e eu sigo, evidentemente, esses elementos de diagnóstico no planejamento. Nós vamos traçar os objetivos reais, um planejamento real. Nós temos que estabelecer a diferença entre um planejamento real e um planejamento idealístico. Quando você está tratando uma criança, esse planejamento é o mais idealístico possível. Quando você está tratando um adulto, o planejamento vai ser muito mais real do que idealista. Porque nós sabemos, nós vamos reconhecer já nele as possibilidades e limitações que nós temos. E dessa forma você vai finalizar bem um caso que o paciente tem 40 anos, tem 45, tem 60 anos. Porque você vai ter esses elementos diagnósticos à sua disposição para você diagnosticar, traçar seus objetivos e planejar. Então, a análise de Bolton ela entra nesse quadro. Primeiro, vai ser importante no diagnóstico eu saber se existe uma desproporção de volume coronário antes de eu tratar. Se tem um excesso, está na maxila ou na mandíbula? Está na região anterior ou posterior? Planejamento e finalização dos casos. Então, nesse caso, de posse da informação da análise de Bolton, eu vou planejar ou não desgastes seletivos na mesoclusal e, ao mesmo tempo, os espaços interproximais que eu já sei que eu vou precisar fazer.
Então, quando eu olho um caso, quando eu vejo um bolto agressivo, eu já sei, vou ter que fazer desgaste aqui ou ali, eu já sei onde eu vou, inclusive, desgastar, segundo que a natureza deveria ter desgastado com a mastigação. Aí que entra a importância de nós conhecermos bem a análise vetorial da oclusão, que infelizmente é pouco conhecido esse trabalho da RNO, não é meu, totalmente da RNO, da reabilitação neurooclusal, que é a análise vetorial da oclusão, é um protocolo de aplicação clínica dos conceitos da RNO. Fácil, simplificado para você fazer, ok? Então, como eu disse, essa discrepância de Bolton, ou seja, esse excesso de volume coronário, esse excesso volumétrico, pode envolver o arco superior ou inferior, e pode ser anteriormente ou posteriormente. Nós precisamos enxergar isso antes de tratar o paciente, para planejarmos adequadamente. Vejam, por exemplo, aqui só olha o tamanho mesodistal desse incisivo superior. Olha o tamanho mesodistal do incisivo inferior. Muitas das vezes esse paciente ele tem problema de você finalizar a linha média dele, porque existe uma discrepância grande de volume coronário do arco superior para o arco inferior. Nesse caso aqui, a gente, só pela uma observação clínica, nós já estamos vendo que esse excesso está na região anterior e provavelmente, como a gente vê na imagem, na maxila, nos dentes anteriores e superiores. Então você já tem que saber que dificilmente você vai ter uma boa guia de canino, dificilmente você vai ter uma linha média coincidente se você não trabalhar isso aí. Tem casos ainda mais discrepantes do que isso aí. Então a gente tem que enxergar isso no diagnóstico, ok? Então olha o tamanho do incisivo lateral, inferior, olha o tamanho do lateral. Aqui nem está dando para ver que ele está um pouquinho girado, mas é bem maior o lateral superior. Olha o central superior, olha o central inferior. A discrepância de volume coronário, né? Então a gente vai medir isso no modelo, né? Ou um outro caso aqui no incisivo inferior bem pequeno, em torno de 5,5 milímetros, e um central de 10 milímetros, o dobro. Então nós já sabemos que agora precisamos calcular e ver o quanto nós vamos precisar talvez fazer de redução interproximal ali, para eu ter uma boa intercuspiração. Nós vamos ver esses casos depois, futuramente, tudo terminado, para vocês verem o que nós estamos colocando. E aqui, por exemplo, já tem uma reabilitação protética no primeiro molar, né? Que também mostra uma discrepância ali, né? Que já foi alterada, inclusive, com prótese, ok? Então, olha só o que eu acabei de falar para vocês. Mais uma vez, essa imagem que a gente colocou, um incisivo central muito bem mais desproporcional em relação ao incisivo inferior. Quer dizer, você sabe que muitas das vezes vai ser difícil terminar esse caso com uma linha média adequada e, possivelmente, as guias funcionais. Está ali, mais uma vez, né? Então, como nós vamos fazer essa análise? Para executar essa análise, eu preciso do modelo de estudo superior e inferior e de um bom compasso de ponta seca, para eu poder medir de molar a molar de um arco superior e inferior, chamado os 6 mandibulares e os 6 maxilares. Então nós vamos ter um total... Hélio, eu já fiz a discrepância de modelo de Tweed. Então você já tem essa medida de 5:5. É só você medir agora o molar. O diâmetro mesodistal do 16, 26, 36 e 46. E você acrescentar o 36 e 46 no arco inferior e o 16 e 26 no arco superior. Ok? Então, mede-se o maior diâmetro mesodistal dos 12 dentes, né? Dos 12 dentes inferiores e superiores, né? Os 12 mandibulares com os 12 maxilares, divide-se pelo outro, quer dizer, eu vou dividir o inferior pelo superior, eu vou dividir, no meu, eu vou ter uma fração onde o numerador vai ser os 12 mandibulares e o denominador da fração vai ser os 12 maxilares. Eu vou dividir os 12 mandibulares pelos 12 maxilares, vamos pegar esse valor e multiplicar por 100 para ver qual o percentual que eu tenho ali, se existe uma proporção adequada que eu espero ou não. O ideal é que esse seja em torno de 91,3%. O Dr. Bolton estipulou um desvio que ele chamou de desvio padrão, né, o DP, de 1,91 para mais ou para menos. Ele colocou isso aqui dentro de uma variação que ele observou. O ideal é que esteja em torno de 91,3. Quanto mais próximo desse resultado, menor a possibilidade e menor a nossa preocupação. Quando fugir muito desse resultado, é que nós vamos nos preocupar em já tomar medidas até durante o próprio tratamento, ok? Então vamos ver.
eu tenho aqui a análise de Bolton. Eu vou somar os 12 maxilares com os 12 mandibulares, o diâmetro mesodistal, os 12. Vou pegar, dividir os 12 mandibulares, a soma dos 12, e dividir pela soma dos 12 maxilares. Eu vou ter, o ideal é que vou multiplicar por 100 para ver qual o percentual, a probabilidade deles estarem proporcionalmente adequados nos volumes coronários. Então, vou ter aí mais ou menos em torno de 91,3%, que seria a proposta do autor. Então, eu vou somar mais uma vez todos os dentes mesodistalmente, como nós fizemos na análise de Tweed, e vamos acrescentar, como eu disse, para o arco superior o 16 e o 26, e para o arco inferior o 36 e o 46. Ok? Aí eu vou, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou executar a análise? Vou dividir a soma dos 12 mandibulares, dividir pela soma dos 12 maxilares. Vou multiplicar por 100 e vou ter o ideal é que tenhamos uma média aí de um resultado próximo a 91,3% de probabilidade, tá? Volto a dizer, o autor colocou um desvio padrão de mais ou menos 1,91, 1,90, para mais ou para menos. Então tá aí, vamos pegar um exemplo, aí eu vou ver. Agora vamos raciocinar aqui com a análise. Se eu dividir o meu numerador, que são os 12 mandibulares, pelos 12 maxilares, e deu um resultado acima de 91,3, então existe um excesso. Por exemplo, deu 94,5, 94,2, existe um excesso. Esse excesso vai estar na mandíbula, porque o numerador é maior que deveria. Ok? Se esse excesso, aí eu vou saber depois se esse excesso está nos dentes anteriores ou posteriores. E como que eu vou saber, Hélio, o quanto o real excesso? Eu vou ter que pegar, se o meu excesso está na mandíbula, eu vou na tabela pegar a maxila que está correta. E vou ver quanto deveria ser para aquela maxila, o ideal, e vou ver o quanto está discrepante com o que o paciente apresenta. Ok? Então, se houver se o percentual for menor do que 91,3, por exemplo, deu 89,1, 89,4, então foi inferior. O excesso, então, está na maxila. O denominador que está maior. Aí eu vou fazer o raciocínio inverso. Eu vou na tabela e vou procurar qual seria para aquela mandíbula que eu achei que está normal, quanto deveria ser a maxila. Aí eu calculo o quanto está faltando. O quanto está em excesso, no caso, da maxila. Ok? Então, vamos para frente. Então, para calcularmos o excesso, localizamos a tabela, na tabela, o valor correspondente ao diâmetro mestal dos dentes superiores, no caso, o excesso estando na mandíbula. Eu vou pegar os valores da maxila, que achei que está bom, e vou ver qual seria o valor ideal para aquela mandíbula, ao invés do que o paciente apresentou. Eu vou ver quanto está em excesso. Ok? Então, aqui eu vou poder comparar e ver onde que está esse excesso de material. Ok? Então, vejamos. Eu fiz lá um caso, eu vou, por exemplo, deu que a minha mandíbula está com excesso. Eu vou pegar o valor da minha maxila normal, por exemplo, vamos supor que a minha maxila seria 89, eu aceitei ela como normal. O excesso está na mandíbula. Então, eu vejo 89, eu deveria ter uma mandíbula de, por exemplo, 81, eu estou com 84. Ótimo, então está sobrando, tem um excesso de 3 milímetros na minha mandíbula, de volume coronário. Esse excesso agora, e como é que eu sei onde ele está? Ele está na região anterior ou posterior? Bolton fez um novo cálculo com uma nova tabela, para esclarecer isso para nós. Então eu pego os 12 mandibulares do paciente, diminuo, né? Eu vou na tabela e diminuo dos 12 da tabela que, no caso, os 12 mandibulares do paciente que ele apresentou, que existe um excesso, eu vou diminuir dos 12 mandibulares, que é a tabela que eu aceitei como normal pela maxila. Aí eu vou ver o quanto está de discrepância. É assim que a gente calcula a discrepância de Bolton. Nesse caso aqui, nós estamos calculando a discrepância de todo o arco. Ok? Então eu preciso agora ver, então eu vou recapitulando. Vamos um exemplo aqui, eu somei, deu 86 a soma do mesodistal dos mandibulares, e os mesodistais dos 12 maxilares deu 93. Então, na minha conta, deu 92%. 92% está dentro de um desvio padrão, mas quanto que está esse pequeno excesso?
Se der um número maior, já sei que o meu excesso está onde? Está na minha mandíbula. Então, eu tenho a mandíbula atual do paciente é 86, 86. Eu vou na tabela e vejo que para aquela maxila que eu julguei normal de 93, eu deveria ter uma mandíbula de 84,9. Aí eu vou ver o quanto está faltando aqui. Está faltando 1,1 milímetro. Muito pouca coisa. Ok? Eu já sei que existe uma discrepância ali que eu vou ter que fazer um desgaste ou eu vou ter que lembrar que existe uma discrepância de volume coronário de 1 milímetro, 1,5 milímetro, de acordo com o que eu fizer a análise de Bolton. Claro que esse número pode ser maior, né? Então eu venho aqui, olha lá, eu aceitei a minha mandíbula, a minha maxila normal como 93, eu teria que ter uma mandíbula com 84,9. Mas o paciente apresenta 86, ou poderia ter um número maior. Então eu vou descontar, eu vou diminuir do que seria ideal para o que o paciente realmente apresentou. Eu vou ter esse excesso que eu já sei que está na mandíbula pelo meu percentual que deu acima de 91,3. Então a análise de Bolton também se aplica. Agora eu preciso saber, quando eu tenho um excesso, que pode ser tanto na maxila quanto na mandíbula, eu preciso saber, para me ajudar nesse planejamento, na otimização do meu diagnóstico e na minha intervenção, até visando uma boa finalização no futuro, se esse excesso está na maxila ou se esse excesso está na mandíbula. Perdão, se está na região anterior ou na região posterior. Então eu já sei que está nesse caso que eu mostrei para vocês aqui, está na mandíbula. Tá bom, mas está na região anterior ou posterior? Aí nós vamos fazer agora um outro trabalho que o Bolton, uma outra soma que o Bolton colocou. Então eu vou analisar agora de canino a canino, ou seja, os 6 anteriores superiores com os 6 anteriores e inferiores, né? Eu vou dividir os 6, a soma dos 6 mandibulares com os 6 maxilares, né? Então essa conta deve me dar um percentual aí de uma relação entre os 6 superiores, perdão, 6 inferiores, dividindo pelos 6 inferiores, eu vou ter um percentual de aproximadamente 77,2%. Exatamente dentro da mesma linha de raciocínio. Se der um número maior, é porque o excesso está na mandíbula. Está na mandíbula o excesso, ok? E está na região anterior. Como eu já sei que está na mandíbula, você está na região anterior. Se der um número menor, é porque o denominador é maior, dividiu mais. Então, eu vou ter um excesso que está nos 6 superiores, na maxila. Aí o que eu faço? Se eu determinar que esse excesso está na mandíbula, eu vou raciocinar que os 6 superiores estão normais. Eu vou com ele na nova tabela de Bolton. E essa tabela vai me mostrar quanto deveria ser o real para os 6 inferiores. E vou fazer essa subtração. Tá? Então eu somo aqui, ó, análise de Bolton, eu vou medir, por exemplo, os 6 mandibulares, deu 35, e os 6 maxilares deu 45. Eu divido um pelo outro, me deu uma matemática ali de 7,7, tá? O ideal seria estar em torno de 7,2, aí deu uma diferença muito pequenininha. Então, se der um resultado acima, eu continuo dizendo que são os 6 mandibulares que estão um pouquinho a mais. Eu vou pegar a minha maxila correta e vou ver quanto deveria ser a mandíbula correta, os 6 mandibulares desse paciente. No caso, a gente foi na nova tabela, seria 34,7, apareceu com 35. Poderia ser um resultado maior. Então, eu sempre vou pegar na tabela o que seria ideal para essa maxila que eu considerei normal, quanto deveria ser os 6 ou os 12 mandibulares. Ou, se no caso o resultado foi menor do que 91 ou 77, eu vou concluir que o excesso está na maxila. Aí eu pego a minha mandíbula, que eu aceitei como normal, e vou ver quanto deveria ser a maxila correta, o volume coronário da maxila correta, ou anteriormente ou posteriormente para esse caso. Okay? Então, eu venho aqui uma nova tabela, digamos, no caso ali, eu raciocinei que estão os 6 mandibulares é que tem um excesso. Seria o quê? 45 a minha maxila. Então, para a minha maxila de 45, os 6 maxilares 45, eu deveria ter os 6 mandibulares de 34,7. E, no entanto, ele apresentou com 35, ou podia ser 36 ou 37, assim eu teria o cálculo do real excesso, né? Que estaria na região anterior. Agora, digamos que deu um excesso de 4 milímetros, será que são os 4? Onde estão esses 4? Será que são todos na região anterior
ou tem uma parte na região anterior, uma parte na região posterior. Eu faço sempre as duas observações e eu vou saber, eu posso desses 4 ter 2,5 na região posterior e ter 1,5 na região anterior. É importante para você saber o quê? Eu vou precisar fazer algum desgaste interproximal para melhorar, para finalizar esse caso bem? Boto vai te ajudar a ver e enxergar isso aí, até mesmo antes de começar o seu caso, ok? Então, o mesmo procedimento é realizado para os 6 superiores e anteriores, aquela matemática que nós já falamos para vocês. Os 6 mandibulares, de canino a canino, dividido pelos 6 maxilares. Se houver um excesso, está nos 6 mandibulares. Se houver uma diminuição, está nos 6 maxilares. Okay? Caso exista um excesso, 78, 79, o excesso está na parte inferior, nos 6 inferiores. Calculamos o excesso buscando a tabela. Então, vocês precisam ter essa tabela. Evidentemente que vocês vão receber essa aula também, vai estar toda gravada e filmada para vocês. Ok? Então, está aqui a tabela dos 6 inferiores e 6 superiores. Eu vou fazer essa discrepância, vou somar os 6 mandibulares do paciente menos os 6 mandibulares da tabela. Eu vou ver o quanto realmente eu tenho de discrepância. Tá? Nesse caso, por exemplo, eu fiz a proporção, deu 75,55. Então, há um excesso dental superior e não inferior. Aí eu vou para calcular o excesso, utilizo a forma a mesma tabela, só que agora eu vou procurar a mandíbula, que seria normal para esse paciente, e vou ver o quanto excedeu a maxila. Aí, se eu vou pegar os 6 maxilares do paciente, menos os 6 maxilares da tabela, vou ter a discrepância. Essa formulinha vocês vão guardar, que aí vai estar sempre para vocês terem e fazer suas análises. Um caso clínico aqui, só para vocês olharem, olha o tamanho mesodistal desse incisivo superior e olha o tamanho do incisivo inferior. É óbvio que para finalizar esse caso futuramente, nós vamos ter que fazer uma redução interproximal compatível na região anterior, para você ter guia de canino compatível, você ter guia anterior, para você ter uma boa intercuspidação, para você ter uma boa linha média, você conseguir finalizar bem a linha média, ok? Isso é importante, como você vê, é pouco valorizado hoje, infelizmente, mas, inclusive, hoje você pode até usar essa análise para você, se você for fazer uma reanatomização estética, como muitas vezes nós fazemos, tem que levar isso em consideração. Aquele caso inicialmente que eu mostrei para vocês, a diferença, a discrepância desse volume coronário, ok? Eu queria, para finalizar esse assunto, isso é um caso que nós fizemos, eu fui fazendo os strips, já tudo combinado, vocês estão vendo aí que nós fizemos, programamos essa redução interproximal com lixas, um método especial que nós utilizamos aqui, que nós vamos passar para vocês, ok? Eu queria finalizar esse assunto destacando que hoje nós falamos das análises, observações, quer dizer, o exame de modelos e das análises de modelos, que sempre foram as mais utilizadas e que ainda hoje podem ser utilizadas, que são recursos a mais de diagnóstico que nós temos, que nós não podemos abrir mão quando a gente quer um diagnóstico seguro, abalizado pela biologia craniofacial e, sobretudo, objetivamos finalizar os casos da melhor forma possível, para a gente ter o quê? Ter uma boa estabilidade e respeitar cada vez mais a funcionalidade do sistema. Uma ótima intercuspidação, buscando cada ponto cêntrico na sua respectiva área cêntricas, as guias, a zona de carga, a zona de guia, né? A guia anterior, a guia do canino, a guia retrusiva, que é pouco conhecida e também pouco valorizada, a barreira retrusiva, né? A boa e uma ótima intercuspidação vai te ajudar, você conhecendo isso, nessa boa finalização, o que vai se traduzir em resultados, o paciente satisfeito e com oclusão confortável e também estética, né? O perfil, a análise facial, tudo que nós vamos trabalhar a favor do paciente, evidentemente melhorando cada vez mais a qualidade do nosso trabalho. Ok? Então, divirtam-se com essa aula, assistam várias vezes, vocês, meus queridos colegas aqui do curso. E, se possível, convide seus amigos a vir estudar com a gente, que vai crescer o grupo e vai ajudar cada vez mais a qualidade do nosso trabalho. Então, fica aqui a finalização do nosso trabalho de hoje, deixando aí um beijo no coração a todos e até o próximo módulo.